Então, esse recurso de funções lambda, né, do Python, ele é muito, muito útil. Geralmente você usa quando você tem uma função que ela não tem mais do que um comando nela, né? Se você tiver uma função que tem um if, que tem vários comandos, não serve uma função lambda, você vai ter que fazer a sua própria função, usando def, com o nome especificamente. Mas às vezes a gente só tem eu quero só somar duas colunas, eu quero multiplicar uma coluna por um valor, eu quero adicionar um valor à coluna, ou quero fazer uma coisa que é uma única operação matemática, né, ou de lógica. Então, elas são muito práticas para isso. Em vez de eu gastar todo o tempo, def, função, né, só para fazer uma coisa, returning. Então, o Python, ele otimiza esse nosso esforço, e aí você consegue fazer isso apenas com uma linha de comando. Então, a estrutura dela é muito simples, né? Então, você começa com a palavra lambda, você coloca aqui os argumentos, pode ser 1, 2, 3 argumentos, né? E a expressão, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, uma função chamada lambda x, né? Ou seja, é o parâmetro de entrada dela, onde x será elevado ao quadrado, tá? Então, uma vez que eu faço essa função e atribuo isso a uma variável, quando eu mando executar aquela variável passando um parâmetro, ela entende que eu estou passando como parâmetro esse x, ok? Os parâmetros são entendidos aqui como argumentos posicionais, tá? Então, aqui, nesse exemplo, né, se eu passar, né, chamar a minha função e passar o 10 como parâmetro, ele será elevado ao quadrado, tá bom? Então, aqui 100. E pode receber quantos parâmetros forem, né? Aqui, ó, x e y, ele vai entender que o primeiro parâmetro que eu passar, quando eu executar a variável que recebeu aquela função, será o x e o segundo será o y. Então, aqui eu poderia fazer uma função lambda, né? Que eleva um número a qualquer potência, basta eu depois passar como parâmetro o número e a potência que eu quero, né? Aqui, se eu quiser, com essa mesma função aqui, né? Fazer o 10 ao cubo, né? Se eu passar aqui como 3, ele já vai entender. Vai ser o 1000 aí, né? Ok? Aqui um exemplo com 3 parâmetros, né? Eu vou passar o primeiro, será elevado a potência usando o segundo e será somado o terceiro parâmetro. Também dá para fazer, então você pode usar ela para fazer quantos parâmetros precisar, mas lembrando que ela só pode ter uma única linha de código, ok? Um único comando ou uma única expressão lógica, tá? Ela pode ser usada, né, dentro de uma função. Às vezes eu tenho uma função, né, que eu quero, ao invés de fazer ela com 2 parâmetros, eu vou fazer ela com 1, porque ela já está configurada com um dos seus parâmetros através de uma função lambda. Então, veja como aqui, ó, essa função quadrado, né, ela retorna x elevado a 2, ok? Então, nesse caso aqui, ó, quando eu atribuo essa função quadrado aqui para uma determinada função, eu passo o parâmetro, né? Ele vai substituir esse parâmetro aqui e vai elevá-lo ao quadrado. O que ocorre aqui, 5 ao quadrado, 25. Ok? Observe que quando eu defini a função aqui, ó, eu nem defini que ela recebe parâmetros, tá? Mas como ela retorna uma função lambda, ela vai permitir que eu passe um parâmetro para dentro dela. Ok? Porque essa lambda naturalmente espera um parâmetro. Aqui um outro exemplo, né? Onde eu vou definir a função potência aqui, passando apenas o P, ok? E aqui, quando eu chamo essa função potência 2, ele vai setar aqui esse P, que será o valor que eu usarei como potência, né? O parâmetro que eu fizer, quando eu chamar essa função que utiliza essa primeira, será usado como x. Então, observa que aqui eu criei uma função potência que pode levar um número a qualquer potência. Basta eu declará-la depois, escolhendo qual o número que eu quero usar como potência. Então, aqui, olha, essa mesma versão, eu posso usar ela para uma potência de 2, chamando potência 2. Quando eu passar o 10, ele será elevado a 2, porque ele vai entender que esse P aqui é o 2, né?
Aqui, ó, então, essa aqui é uma função elevada a 2, 10 ao quadrado, mas se eu quiser que ela substitua esse P por um 3, basta eu declarar aqui que a minha variável recebe essa minha função, que internamente tem um lambda elevado a 3, que o resultado será, então, um número elevado ao seu cubo, ok? Então, nesse caso, você consegue fazer funções muito mais dinâmicas, né? Muito mais reutilizáveis usando esse tipo de recurso, tá bom? Aqui eu já tinha mencionado lá em cima, né? Ela é útil quando você vai fazer uma função muito particular, para uma situação muito específica, que não vale a pena você criar uma função só para aquilo, tá? E ela exige que seja uma expressão simples. Por outro lado, nós temos, se nós usarmos a função map combinada com lambda, aí o negócio fica muito, muito, muito poderoso. Nesse mundo da análise de dados, principalmente o Big Data, né? Ele trouxe um conceito de map e reduce. Tá? Isso está no fundamento, por exemplo, das plataformas de Hadoop, né? De processamento distribuído. E esse conceito foi incorporado no Python, mesmo para coisa não tão grande como um Big Data, tá? Então, o map e o reduce estão na linguagem Python, porque eles acabam simplificando também a programação. E uma vez que você pega esse mindset de map e reduce, né, você vê que você pode fazer um monte de coisa muito poderosa com comandos bastante simples. Por exemplo, no caso do Hadoop, você tem lá 1 tera de informação em arquivos, por exemplo, e o que ele faz é que ele vai quebrar esse arquivo em centenas de outros arquivos de acordo com a quantidade de nós que você tiver no seu sistema distribuído, né, no seu cluster. Então, quando você vai processar um arquivo, uma informação, você vai fazer um cálculo, alguma coisa no Hadoop, tá? Você sempre tem que usar map e reduce. Por quê? Porque se ele tiver que movimentar todo o dado para a memória, para fazer o cálculo e te dar o resultado, perdeu toda a utilidade do Big Data, né? Das estruturas de Big Data, que o volume é tão grande que não dá para movimentar, calcular e entregar o resultado. Então, o que ele faz? Geralmente, quando você vai processar no Hadoop, você manda um cálculo, uma operação que você quer fazer, e ele vai mandar para todos os nós, todos os computadores que estiverem no cluster, e cada um vai fazer esse cálculo naquele pedacinho dos seus dados que estão com ele. E ele vai devolver, digamos, se eu tiver 100 nós, né, que estejam operando em conjunto, esses 100 nós, cada um fará o cálculo no pedacinho de arquivo que está com ele. E me devolverá 100 respostas. E o meu master, né, o meu nó master, é que vai concatenar todos eles e me produzir o resultado final. Então, esse primeiro processo de mandar uma lógica para ser processada em cada um dos nós se chama map. E o reduce é quando eu pego a resposta desses 100, 200 nós, 1000 nós, e somo elas no final, ou multiplico, depende de várias lógicas de reduce, eu faço a redução e chego num único resultado, tá bom? Então, essa é uma lógica de processamento, uma forma de programar. E o Python implementa esse conceito. Então, quando você usa o map, significa que ele vai pegar uma fórmula que você passar, uma função, uma equação, o que for, ele vai processá-la em cada nó ou em cada ponto daquela estrutura de dados, tá? E depois que ele processar em cada uma, ele gera, nesse caso, uma lista com a resposta de cada um dos processamentos. Então, se eu tiver uma lista de 1000 itens e eu mandar um map para elevá-los ao quadrado, ele me devolverá para cada posição da lista o seu valor elevado ao quadrado. Ok? Mas se eu quero elevar ao quadrado e depois somar, então eu pego e faço isso usando o map, e o reduce é capaz de somar esse valor no final. Então, map e reduce juntos permite uma versatilidade muito grande do código, tá? Então, vamos lá. O benefício dele é a simplicidade do código, primeira coisa, tá?
Então, ao invés de você escrever, porque eu dei 3 alternativas, né? Você pode escrever um for, onde aqui nós gastamos 4 linhas de código para fazer isso, ok? Ou você pode fazer um list aqui, comprehension, e alcançar o mesmo resultado, não é verdade? Ok? Ou você pode fazer o map. Né? Okay? Esse map aqui, a diferença entre esse cara e esse, é que nesse caso eu consigo fazer um código enxuto, mas quantas expressões eu posso ter aqui dentro? Porque eu posso definir uma função, como aqui, ó, e essa função quad poderia ter centenas de linhas de código aqui dentro. Ok? Ele iria executá-las, com todas elas, e produziria um resultado final, e esse resultado final de cada processamento viraria uma lista do mesmo tamanho da lista de entrada. Tá bom? Beleza. E a outra forma de você fazer isso aqui, de uma forma muito simples, né, também, apenas usando o map com lambda, tá? Então, ao invés de eu fazer o list, no caso de um único comando, aqui, em vez de colocar o nome da minha função, que terá dezenas de linhas de comando, se eu preciso só de uma, eu não vou fazer a função. Eu vou direto aqui e escrevo lambda aqui dentro, ok? X, 2 pontos, x ao quadrado, tá? Significa que ele vai, para cada item dessa lista, executar ele elevando ao quadrado e vai retornar uma lista com esses números ao quadrado, tá ok? Usar o nome da função e dizer para ele, olha, execute essa função em cada item da lista, ou eu posso simplesmente passar um lambda aqui se tiver uma única expressão, e o código é muito mais simples, muito mais objetivo, tá bom? Ou seja, eu tenho uma função normal, padronizada, que recebe o parâmetro, que vai ser o elemento da lista, e nesse caso, ele vai aceitar essas duas modalidades. Tá? Mas quando eu misturo a função que já tem lambda nela, aí ele não está aceitando, tá? Ó. Então, nesse caso aqui, eu declarei a função... deixa eu tirar isso aqui. A função quadrada, ela está usando o modelo tradicional, né? Eu passo o parâmetro, elevo ele ao quadrado, essa é a minha função, e agora eu posso chamar ela na sua forma tradicional aqui, que ele vai executar também, tá bom? Então, ele permite ou eu passar o lambda direto como função, ou passar uma função que não utiliza a estrutura lambda, tá? O reduce é a soma, né? Eu executo uma operação item a item de modo a resultar em um único item no final, tá bom? Então, nesse caso aqui, o reduce ele não faz parte do core do interpretador, né? Então, ele tem que ser importado de um pacote, ele está dentro do pacote from tools, né? E ele pode ser importado para esse tipo de operação. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma lista de itens, e eu vou passar para ele uma função lambda com 2 parâmetros, x e y, ok? Então, nesse caso, ele vai somar, né? O y, ele inicia um valor zerado, né? O x é o item que ele está operando naquele momento da lista. Então, ele vai pegar esse item aqui, 0, mais o valor inicial da lista. O total, ele joga de volta nesse y, soma com o próximo item da lista. Esse total é armazenado aqui dentro, que soma com o próximo item da lista, tá? Então, esse aqui é um acumulador que começa com 0 e depois ele vai recebendo sempre a soma acumulada dentro dele, tá? Então, no final, ele vai retornar uma lista, né, que é exatamente o total como se eu somasse todos os itens, o 1 mais o 2, mais o 3, mais o 4, mais o 5, tá? Então, x será considerado o item da lista, o y, o que já foi somado antes, então ele vai me produzir esse resultado. Porque, como ele é um reduce, a lógica reduce é o item anterior mais um valor acumulado. Ah, tá. É por conta do reduce, então. Por conta do reduce. Essa é uma sintaxe do reduce, tá? Entendi. Essa função lambda aqui, se você fizer ela na sua vida real, ela vai somar 2 números, né? Sim.
Só que o que será o X? Será o item atual da lista. O que será o Y para o Reduce? A soma de todos os anteriores. Ele vai acumulando isso e, no final, ele entrega, né, a soma final de X mais Y, que seria a soma de todos os itens da lista, tá? Existe um pacote chamado operator, né? Porque na maioria das vezes eu vou fazer uma função lambda para fazer uma operação, né? De multiplicação, de soma. Então, esse pacote operator, ele traz uma série de operações matemáticas que você pode simplesmente chamá-las aqui. Ao invés de você fazer uma operação, uma lambda, assim, x mais y, basta você chamar operator add, e aí ele vai adicionar o item, tá ok? Então, esse operator add aqui corresponde a essa função x mais y. Tá? Então, tem uma série de operadores que você poderia usar. Então, uma forma de fazer a mesma função seria usando esse operator.add. Tá bom? Ok? Então, lembrando sempre, o conceito de map, eu levo o processamento onde está o dado. O conceito de reduce, eu pego os dados e somo todos eles, gerando um único valor como resposta, tá? Além do map do reduce, o Python também traz a função filter, né? Traz esse tipo de estrutura de processamento, onde você pode filtrar uma lista, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, olha, eu criei uma função chamada epar, né? Para que ela faz um teste e retorna verdadeiro ou falso. Tá? Então, se x mod 2 for zero, significa que ele é divisível por 2 automaticamente, né? Ele é par. Então, eu posso usar uma função desse tipo, ok? Para poder filtrar uma lista, tá? Essa função pode ser qualquer função. Eu posso usar uma lógica muito avançada, né? Se tem um texto com determinado padrão ali dentro e assim por diante, tá? A lógica da sua função depende do que você vai fazer, de como você vai implementar. O importante é que ela retorne true ou false, né? Então, nesse caso aqui, eu estou pegando uma lista que vai de menos 9 a, né, de menos 10 a 9, e quando eu passo esse filter nessa lista, então eu passo filter, uma função de filtragem que vai retornar verdadeiro ou falso para cada elemento da lista, ele vai fazer a avaliação e responder, e passo a lista. Como resultado, ele me entregará uma sublista apenas daqueles itens que a resposta foi verdadeira, tá ok? Então, nesse caso aqui, ó, né, a gente usou o epar para filtrar essa lista que era de 10 a menos 9 e só sobrou os itens pares, ok? Lembrando que você pode usar tudo isso aqui ao mesmo tempo. Você pode usar um map você pode usar um filter, depois um map, um reduce e assim por diante, tá? Então, se nós fazermos uma coisa combinada aqui, ó, vou pegar aqui uma lista que recebe números de 1 a 10, e a gente pode combinar todos esses, né, num, tá? Então, aqui uma lista que recebe de 1 a 10, tá? Eu posso vir nessa lista aqui, eu quero filtrar os pares e elevá-los ao quadrado. Então, eu posso fazer essa operação aqui. Então, eu posso fazer isso numa pancada só, né? Então, eu colocar a minha lista 2 seria igual, né? Primeiro, eu vou fazer um map, que vai elevar isso ao quadrado, né? Asterisco ao quadrado. Okay? Mas como resultado, ele não vai usar uma lista mesmo, ele vai usar o filter, né? Eu vou dizer um filter. Eu vou pegar a minha lista. Okay? Lista. Tá? O filter recebe a função. Vou usar um lambda aqui. Direto, tá? Também. É x mod 2, né? Igual
0,lista. Vou colocar uma lista aqui, porque senão ele retorna um objeto do tipo map, não uma lista em si. Então, esse primeiro cara aqui, ele filtrou a lista, trazendo apenas os pares. E os pares que resultaram desse filtro, ele aplicou um map, elevou eles ao quadrado. Por isso que retornou dessa maneira aqui. E aqui eu poderia, né, colocar um reduce, né? Imagina que eu tenha uma necessidade de fazer algo dessa forma, né? Aí, eu coloquei o parênteses errado. Faltou parênteses, né? Primeiro parênteses, segundo parênteses, terceiro, quarto parênteses. Está faltando um parênteses aqui. Aqui. List map, aqui. Reduce e um list. Certo. Então, aqui, ó, ele, depois de ter resultado, né, na lista com os pares elevado ao quadrado, ele somou todos eles e me retornou aqui 220 como total. Ou seja, numa única linha de comando, nós executamos 3 operações em cima das listas de uma forma muito sofisticada. Para vocês, então, sempre que você tiver um pacote ou um método e você ficar com dúvida, você pode passar assim, ó, help e passar o nome dele entre parênteses, ele retorna a documentação desse pacote. Então, é muito prático, tá? Então, aqui, ele já mostraria para a gente que tem um parâmetro aqui que a gente pode passar, opcional, né? Está aqui entre colchetes, chamado o valor inicial, tá bom? Então, se você ficar com dúvida em algum método, tá? Você pode passar aqui, ele geralmente te dá uma ajuda. Então, eu passei aqui, ó, help map, né? Então, ele vai mostrar aqui o map, como é que ele funciona, o map que ele tem, tá? Ok? Então, ó, se a gente passar aqui o filter, você vai entender os métodos do filter. Tá bom? Então, todo pacote que você precisar retornar o comentário de como ele funciona, pode usar o help, que é muito útil.